Em uma manhã abafada, quando o sol ainda mal havia nascido, um cheiro de fumaça começou a se espalhar por entre as folhas úmidas da floresta. No início, ninguém notou. As árvores antigas continuavam balançando suas copas como se fosse mais um dia qualquer. Os animais ainda estavam adormecidos, ou apenas despertando com preguiça. Mas algo estava diferente. O ar não tinha o frescor típico das manhãs tropicais. Estava denso, seco, carregado de cinzas invisíveis. E então, de repente, um estalo. Depois outro. E outro. Galhos quebrando, folhas estalando e uma chama pequena se contorcendo entre as raízes secas no chão. O incêndio começou sutil, sorrateiro como um predador paciente. Em poucos minutos, a chama se multiplicou, lambendo troncos, engolindo folhagens, soltando fumaça que subia em espiral para o céu. Logo, o pânico se espalhou. Macacos gritavam, veados corriam desorientados, cobras se arrastavam em desespero tentando escapar do calor. Era o caos. A floresta, que sempre fora abrigo, agora parecia um campo de batalha em chamas. Entre todo aquele desespero, havia um beija-flor. Pequeno, leve, quase invisível diante da imensidão do fogo. Mas ele não fugia. Ele fazia algo que ninguém esperava. Voava até o rio, enchia o bico com água, voltava sobre o incêndio e deixava cair uma única gota sobre as chamas. E repetia, ia e voltava, vez após vez. Enquanto os outros animais observavam de longe, escondidos entre arbustos ou refúgios improvisados, o beija-flor parecia determinado a fazer sua parte. "Você é louco?" gritou um tucano, protegendo suas penas coloridas atrás de uma árvore caída. "Isso não vai mudar nada!" zombou uma raposa, coberta de fuligem, com os olhos arregalados de medo. "Não seja tolo!" ralhou um veado com as patas tremendo. Mas o beija-flor não respondia, apenas voava. Pegava mais água, derramava mais uma gota, sem pausa, sem medo, sem esperar aplausos ou compreensão. O céu começou a escurecer. Não era noite, era a fumaça densa que cobria tudo. E mesmo assim, ele continuava. Os animais já não zombavam tanto. Agora o observavam em silêncio. Algo naquela insistência incomodava. Algo naquela coragem silenciosa os fazia se calar. O beija-flor não fazia discursos, não acusava ninguém, não cobrava ações. Apenas agia. Fazia sua parte, com o pouco que tinha, com o pouco que era. E isso, de alguma forma, tocava algo profundo em cada animal que assistia. Porque, no fundo, todos sabiam. Haviam desistido rápido demais. De repente, um filhote de jaguatirica saiu de seu esconderijo e começou a empurrar folhas verdes com o focinho, tentando cobrir uma pequena parte do chão quente. Uma tartaruga, mesmo lenta, começou a arrastar-se em direção ao riacho com uma folha úmida nas costas. Um papagaio, com as penas chamuscadas, voou baixo para carregar água em uma casca de coco. Não era muito, era quase nada. Mas agora o beija-flor não estava mais sozinho. Sem perceber, ele havia reacendido algo. Esperança, iniciativa, responsabilidade. A chama da coragem silenciosa que desperta quando vemos alguém fazendo o que deveria ser impossível. E assim, um a um, os animais da floresta começaram a se mexer. Não para fugir, mas para ajudar, para fazer sua parte. Cada um com o que podia. Com folhas, cascas, água, terra, penas. O incêndio ainda rugia, mas pela primeira vez desde que começou, parecia encontrar resistência. Não era uma muralha, não era um exército, era uma comunidade, imperfeita, assustada, mas unida por um sentimento novo. Talvez juntos pudessem salvar algo. Talvez juntos pudessem impedir que tudo acabasse em cinzas. O beija-flor, sem mudar o ritmo, apenas seguiu. E no olhar dos outros, ele já não era pequeno. Era imenso. Horas depois, quando a chuva finalmente chegou, carregada de relâmpagos e trovões, as gotas caíram como bênçãos sobre a floresta ferida. O fogo cedeu.
O chão fumegava, as árvores sobreviventes choravam folhas. Mas o pior havia passado. A floresta estava salva, não inteira, mas viva. E todos sabiam quem havia sido o primeiro a se levantar, o primeiro a agir, o primeiro a não esperar que alguém viesse resolver por ele. O beija-flor. Ele não apagou o fogo sozinho, mas foi a centelha que acordou a floresta, e por isso até hoje, se você caminhar por entre árvores antigas e ouvir um zumbido suave, talvez seja ele, o pequeno pássaro que ensinou uma floresta inteira a não desistir, que provou que coragem não se mede em tamanho, que nos lembra todos os dias que fazer a nossa parte, mesmo quando parece insignificante, pode ser exatamente o que o mundo precisa. Porque, no fundo, grandes transformações sempre começam com uma gota de ação, uma única gota que se recusa a parar. Então, se um dia o mundo parecer estar em chamas ao seu redor, lembre-se do beija-flor. Não importa se zombarem, não importa se parecer pequeno. Faça a sua parte. Seja a gota, seja a diferença. Porque a floresta só precisa de um para começar a resistir. O beija-flor não desistiu, e nem o tigre da próxima história.